Belezinha pessoal? Hoje vamos ver 3 animais extintos nos últimos 130 anos equinos. 1. Jumento selvagem sírio. O jumento selvagem sírio foi extinto em 1928 quando o último espécime em cativeiro morreu. Vivia nas montanhas e desertos da Síria, mas anteriormente, habitaram zonas que iam da Palestina ao Iraque. Era o menor dos equídeos. Tinha uma cor castanha quando jovens, tornando-se cinzentos com a idade. Tinha uma cor mais clara na cabeça, tornando-se mais escuras nas patas, com manchas mais claras nos quadris, nádegas e barriga. Tinham as narinas muito grandes. A altura dos ombros tinha 1 metro de altura. Eram animais comuns no século XVI e XVII, sendo relatados avistamentos de grandes rebanhos por diversos viajantes. Mas no século XVIII começou a desaparecer do deserto da Síria, foi exterminada ao norte da Arábia no século XIX. Por volta de 1850, começaram a tornar-se um animal raro na Síria e Palestina, sendo ainda comum pelo atual Iraque e montanhas armênias. Seu último refúgio ao que consta foi uma região vulcânica ao sul da Síria. A Primeira Guerra Mundial afetou a população dos jumentos selvagens, com a chegada de carros e armas de fogo. O último avistamento na natureza de um destes animais foi em 1911, e o último em cativeiro morreu em 1928, em um zoológico de Viena. 2. Quagga. Quagga foi extinto em 1883, quando o último espécime morreu em um zoológico de Amsterdã. Vivia na África do Sul, na região do Cabo de Orange. Diferentemente das zebras, o quagga só tinha listras na parte dianteira do corpo, enquanto a parte traseira era marrom sem listras. Como seus parentes, era um animal herbívoro. As causas de sua extinção foram basicamente a caça excessiva por parte dos colonos Boer, devido à sua carne e pele. Além disso, como alimentavam-se dos pastos que serviam para o gado destes mesmos colonos, seu extermínio foi uma forma de eliminar um concorrente ao alimento do gado. O último animal na natureza foi morto em 1878. Só recentemente descobriu-se que os quaggas eram uma subespécie de zebra da planície, Equus quagga burchellii. Foi criado um projeto em 1987, o T-Quagga Project, que visava reconstruir este animal e reintroduzi-lo na natureza. Neste caso, foram feitos cruzamentos selecionados que resultaram em animais muito semelhantes em aspecto ao quagga extinto. Ou seja, o quagga não foi ressuscitado, mas artificialmente, criou-se um animal que tem um visual quase idêntico ao do animal extinto. Estes animais foram introduzidos no mesmo habitat dos antigos quaggas. 3. Taipan. O cavalo euroasiático foi extinto em 1875, quando o último espécime conhecido morreu em um zoológico de Moscou. Mas há relatos de um outro exemplar que vivia em cativeiro, que teria morrido no Ucrânia em 1876. Esta subespécie de cavalo selvagem viveu por toda a Eurásia, Europa e Ásia. Por cavernas em toda a Eurásia encontram-se representações destes animais, datadas da pré-história, como na França, Las Caux, e Espanha, Altamira. Seriam os cavalos que foram domesticados pelo homem há cerca de 5.000 anos. Estudos genéticos recentes o apontam como ancestral direto do cavalo doméstico. Foram várias as tentativas de recriar o tarpan, desde os anos de 1930. Estas tentativas foram feitas através de cruzamentos selecionados que resultaram em raças como o Ek, o Egar Austrobel, e o Konik. Todos são fisicamente semelhantes ao tarpan, seja no porte ou na cor. Outro animal semelhante ao tarpan que ainda existe, mas encontra-se em sério risco de extinção é a raça portuguesa conhecida como Surraia, com o qual também se pensa em recriar o tarpan.